Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? A gente está aqui essa semana para falar com mais 3 entidades. E hoje vamos falar com o Clube de Engenharia, com o presidente Pedro Celestino, com a Associação Profissional dos Geógrafos, a Progel RJ, com a Yara Martins, que é presidente, e com o presidente Fernando Zogaibe, do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda. O Zogaibe é engenheiro eletricista e aposentado da CSN. O Pedro Celestino é empresário na área da engenharia civil, um grande empresário, grande, renomado e respeitado empresário. E o Yara Martins é geógrafa e atuante, militante na área ambiental e trabalhou na DOCAS, é isso? Vamos lá, vou dar a palavra, eu vou começar primeiro fazendo a seguinte pergunta. Todos nós somos presidentes de entidade, eu sou presidente da ABEA, que é a Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, e a gente está tendo que se reinventar, né? E com isso a gente está fazendo esses programas para os presidentes de entidade, inclusive, dizerem como é que eles estão, como é que estão suas entidades. A gente precisa de novos sócios, e aí a gente se divulga também e se conhece melhor. Vamos lá, Pedro Celestino, você que tem um horário mais apertado, como é que você está enxergando as entidades de classe depois da chegada dessa pandemia e quais são as suas propostas, seus pontos de vista? Veja bem, as entidades de classe, elas têm um papel historicamente definido. A partir da fundação do Clube de Engenharia, em 1880, durante décadas, a nossa engenharia era essencialmente a engenharia civil, concentrada no Rio de Janeiro, com pouquíssimas escolas fora do Rio de Janeiro. O som foi embora, liga o som. A Revolução de 30 marcou uma mudança profunda na nossa engenharia, porquanto Vargas estabeleceu as bases do Estado moderno brasileiro, criando autarquias nos principais campos da infraestrutura, criou autarquias para rodovias, para ferrovias, para portos e rios navegáveis, para obras contra-secas, para obras de saneamento. Vargas estabeleceu um conjunto de aparelhos estatais que pudessem orientar a construção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento. E isso criou um mercado de trabalho amplo para engenheiros. Houve uma primeira... Paulo Dias, querido Paulo Dias... Eu não falei para não interromper. Oi, bom. Paulo. Essa mudança possibilitou o ingresso de muitos engenheiros nessas instituições criadas pela Revolução de 30, mudando, então, o perfil das entidades de classe. Até então, eram entidades de profissionais liberais, que, via de regra, se formavam no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes cidades do litoral, e, ao voltarem para os lugares em que pretendiam exercer a profissão, levavam para lá a experiência que tinham aprendido nos tempos de faculdade. Por isso é que há tantos clubes de engenharia pelo Brasil, porque são clubes que nasceram das costelas do nosso clube aqui do Rio de Janeiro. Esse período foi um período rico em termos de desenvolvimento de entidades de classe da engenharia. E isso correspondeu também
a formação de um sistema cartorial, o sistema Confea-CREAS, que foi estabelecido na esteira da Revolução de 30, com a visão de ser um órgão fiscalizador do exercício profissional das categorias formadas nas escolas de engenharia existentes. Criou-se um sistema, no meu modo de entender, já com quase 90 anos, um sistema que não atende às nossas necessidades hoje, seja como profissionais, seja como empresários, porque ele ficou estratificado com base na representação de entidades de classe e de instituições de ensino. Essas entidades de classe se transformaram ao longo desse nosso processo de crescimento e deixam muito a desejar em termos de representatividade do universo de profissionais que supostamente seriam por elas representados. E eu falo isso com a responsabilidade de ser presidente da entidade que congrega o maior número de profissionais da engenharia e da agronomia, como congrega também profissionais de arquitetura. Muito bem. A experiência de outras entidades profissionais, de outros conselhos, do Conselho da Ordem dos Advogados, do Conselho de Arquitetos, do Conselho de Psicólogos, do Conselho das diferentes profissões cada vez mais especializadas. Nós temos aí hoje mais de 200 profissões, temos aí dezenas de profissões regulamentadas. Isso cria um cipoal de resoluções, de restrições ao exercício profissional, no meu modo de entender, incabíveis. Por isso, as entidades de classe deixaram de ser uma correia de transmissão entre aspirações dos profissionais e os chamados conselhos que fiscalizam o exercício profissional, no nosso caso, da engenharia. Acho que uma providência necessária, uma providência democratizante, uma providência oxigenadora desse sistema seria introduzir o voto obrigatório nas eleições para o sistema, bem como introduzir a votação eletrônica, a votação pela internet. Esse é um dos grandes ganhos, vamos dizer assim, dessa pandemia que nos assola, porque ela permite a realização de reuniões não presenciais com frequência muito maior do que a de reuniões presenciais. Fernando, dificilmente nós faríamos essa reunião de hoje com a sua presença. Você dificilmente sairia de Volta Redonda para se reunir com o Paulo Dias, com a Yara. E você está aqui. Nós poderíamos estar com profissionais de outros estados discutindo essa realidade que nos atinge a todos. Eu acho que as entidades de classe, depois do período de consolidação pós-Revolução de 30, tiveram ainda outro papel na modernização da nossa economia, com a criação das estatais nas décadas de 60 e 70, criando um novo tipo de profissional, já não de autarquia, mas profissional de empresa pública, que também desempenharam um papel importante na consolidação de entidades no Brasil inteiro. Estamos hoje em outra etapa, em que este processo cede lugar a uma proposta de destruição das conquistas das últimas 9 décadas e alienação do patrimônio que foi acumulado por décadas pela sociedade brasileira, no sentido de
privatizar a toque de caixa tudo que foi erguido pelo poder público. O Fernando sabe bem o que é isso, porque ele é oriundo da CSN, que tinha uma estrutura de engenharia fortíssima, tão forte que tinha a melhor empresa de projetos de estruturas metálicas do Brasil dentro da própria usina. Isso foi jogado fora, desgraçadamente jogado fora. Estamos hoje, então, para concluir, diante de um momento de transição na engenharia, em que nós não temos mais possibilidades de emprego abundantes em estruturas induzidas ou criadas pelo Estado, deixando os engenheiros em uma situação muito delicada do ponto de vista, falando especificamente em relação aos jovens, se formam sem perspectiva de desenvolver profissionalmente, porque há uma desnacionalização extraordinária na nossa economia, uma desindustrialização também acelerada, restando aos profissionais as atividades típicas de profissionais liberais, que eram as que existiam antes da Revolução de 30. Fica, então, um processo de esvaziamento de entidades, porque se o profissional é um profissional liberal, ele não tem por que se organizar em entidade que represente os seus interesses. Isso fragiliza a categoria, fragiliza o conjunto dos profissionais que nós representamos e possibilita o avanço de legislações que são danosas ao exercício profissional sob o silêncio complacente do sistema Confea-CREA, apesar de ter esse sistema profissionais muitas vezes dignos, os representando, digo, em particular, do Cosenza, que conheço bem, aqui do Rio, que é um profissional interessado em fazer com que o CREA tenha um papel ativo. Ele é tolhido pela teia burocrática que engessou esse sistema. Nós precisaríamos abrir um processo de discussão para oxigenar o sistema Confea-CREAS como sistema representativo das nossas profissões, se é que é para mantê-lo. Fico por aqui. Muito obrigado a vocês. Yara, seu microfone está fechado. Microfone. Yara, seu microfone está fechado. Ai, graças a Deus ligou. Não deu algum problema que nem ele ligava. Nossa, que voodoo. Olha só, eu concordo com o Pedro, mas veja bem. Vou passar agora, então, para a Yara, para ela falar um pouco da Aprogel e do que ela entende. Como eu só queria lembrar o seguinte, como estão aqui, agradecer a presença, ó. Fernando Lima, presidente da SOBS Rio, a Beth Maia, que é vice-presidente da BRJ, Carmen Eleonora Amorim de Soares, que foi tudo nesse sistema Confea-CREA, hoje é coordenadora nacional das coordenadorias das comissões de éticas dos CREAs. Inclusive, no dia 6 de maio, vai ter este mês é o mês da ética, e dentro do sistema Confea-CREA. Ela vai fazer uma série de lives, todas as quintas. Mas na primeira agora vai ser às 5h30 da tarde, no canal, eu não sei se é no YouTube do Conf, deve ser, porque eu perdi o cartaz aqui no meio do caminho. Eu queria lembrar também que vai ter no dia 6, às 19 horas, uma live da Vicente, que vai discutir sobre o que é uma grande bandeira da engenharia brasileira hoje. Engenheiro, sim, analista, não. A gente está sendo subcontratado e recebendo salário abaixo do salário mínimo profissional. No meu entendimento, até uma forma perversa
de uso de todas as empresas e as instituições públicas e privadas, e uma desmobilização, uma falta de respeito, uma falta de desvalorização mesmo das nossas profissões. Vou passar, então, para o Iara agora. Quero agradecer mais Larissa, presente. Fabião, conselheiro do Clube de Engenharia, presente, obrigada. Nossa, o querido Alcides Lira. O Alcides nunca veio te prestigiar, hein, Pedro? Veio prestigiar todos nós, mas especificamente ao Pedro. Francisco, tudo bem? Também presente. Que maravilha! Vamos lá, Ana Paula Guimarães Farias, agrônoma, presidente da IARGE, coordenadora do CEDER. O Iara, vamos lá, fale um pouco. Obrigada, tá, gente, por vocês terem vindo. Paulo Dias, obrigada por estar aqui. Vamos lá, Iara. Boa noite. Está me ouvindo bem? Boa noite a todos e a todas, e agradeço o convite da ABEA, em especial da Iara Nagli, né, a participar dessa mesa que tem, fazendo parte dela, duas referências, né, que é o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, na figura do Jogaib, e o Clube de Engenharia, também na figura do presidente, os dois presidentes, né, que é o Pedro Celestino. E a fala do Pedro Celestino foi muito interessante, né, porque passa justamente, concordo plenamente com o que ele disse, né, o que é o momento que nós estamos atravessando, né, o momento político que passa esse país, né, e os impactos não só da pandemia, mas também da gestão pública, né, na área de engenharia, não só na área de engenharia, mas na área das engenharias e das profissões, principalmente de ciência e tecnologia, né, qual o tratamento que é dado, né, a falta de políticas claras, né, política clara na área voltada para a ciência, voltada para a tecnologia e os rumos que esse país está tomando em relação a isso, né? Então, a fala do Pedro Celestino foi muito importante, né? E depois quem fala é o Jogaib, e eu tenho certeza que também a fala dele será importantíssima, porque ele tem justamente todo um histórico, né, do que foi a CSN, do que é hoje, dos impactos em toda uma região, né, que é na região de Volta Redonda, ali, os outros municípios, e o que é hoje a engenharia, o que está passando na engenharia hoje, né, e o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, com certeza tem uma análise bem clara a respeito disso, desses impactos, né. Então, vou falar um pouco dos geógrafos e da Progel Rio de Janeiro, né. E os impactos da pandemia. A Progel Rio de Janeiro, ela demorou muito a ser formada, como o Pedro Celestino falou, né? Hoje, para que seja criada uma associação, não basta só uma argumentação, né? Você tem que o tempo todo argumentar, você tem o tempo todo que trazer profissionais que realmente conheçam a realidade, né, que nós estamos vivendo, né, profissionais que estejam também nas salas de aula formando futuros profissionais, né. E a Progel, ela surgiu, ela já vinha sendo trabalhada há bastante tempo, mas ela surge no processo de plena pandemia, né. E, apesar, né, dos pesares, a gente está conseguindo, como mesmo o Pedro Celestino falou, né, a gente consegue, através do sistema remoto, a gente consegue se reunir e conversar e tentar articular, né, justamente em cima dos interesses dos profissionais, dos geógrafos, né. O sistema Confiacrea, eu estou buscando assim, uma discussão muito próxima do que o Pedro Celestino falou, porque eu achei muito interessante, né, o início desse debate, né, provocado por ele. Então, os geógrafos fazem parte do sistema Confiacrea, mas nós, é como se nós tivéssemos à margem do sistema, né? É interessante, nós fazemos parte, o sistema não conhece a profissão de geógrafo. Todas as vezes que nós consultamos, né, alguém que outras profissões, né, outros profissionais que fazem parte do sistema,
eles não sabem ao certo dizer qual é a profissão do geógrafo, né? Isso cria muita dificuldade no tratamento, muita dificuldade, né, na proteção do exercício profissional, porque qual é o papel do sistema Confecreia? É garantir o exercício profissional. E se ele não conhece uma das determinadas profissões, né, que fazem parte do sistema, ele não consegue garantir o exercício profissional dessa profissão especial. Ele não conhece, ele não protege, de certa forma, o exercício profissional. Ele não fiscaliza, né? Ele não fiscaliza, por vários motivos, principalmente porque o sistema não consegue entender a profissão do geógrafo ou não se preocupa, né, com esse segmento, com essa profissão, né, com esse profissional. E aí começa a surgir os problemas. Porque se você tem uma profissão que é regida por lei e você não consegue reconhecer ou desconhece as atividades relacionadas àquela profissão, você começa a ter um problema até mesmo na hora de formar uma associação. Porque a associação, qual é a leitura que o profissional faz? Aquilo ali só está ali para arrecadar. É um instrumento de arrecadação. Então, o profissional ele não quer participar da associação, ele não quer ter o registro, porque ele não se identifica com aquele sistema, o sistema não se identifica com ele, não abraça aquele segmento profissional. E aí nós começamos a ter uma série de problemas. Então, a Progel, ela surge, né, justamente num momento de crise nacional, né, dentro do sistema, né, porque a engenharia, não é só a engenharia, a geologia, são todas as profissões que fazem parte do sistema e outras que também não estão no sistema. Em plena pandemia, onde se nega a ciência, né, o tempo todo que nós estamos ouvindo é uma negação à ciência, e estamos buscando organização, buscando a legalização para participar, e uma das propostas da Progel é defender os interesses dos geógrafos dentro do sistema Confecreia. Mas eu concordo com Pedro Celestino, eu penso que o papel da associação é muito maior do que esse, é amplo. É defender a ciência, é defender justamente aquilo que nós profissionais acreditamos. Eu penso que esse seja o papel principal. Sim, querida. Explicar, tá, para as pessoas, porque primeiro dizer o seguinte, infelizmente, gente, vocês vão ver gravado porque a transmissão está muito ruim, está todo mundo dizendo, eu acho que todo mundo indo embora. Mas as pessoas vêm depois. Queria agradecer a Regina Cohen por ter vindo aqui, e a Neide, querida de Volta Redonda, que está aqui nos prestigiando. Queria dizer o seguinte, a Suzana Satamini também entrou e disse que está caindo muito. Queria pedir desculpas a vocês, é porque o Heitor, que está viabilizando isso através do IBEC, ele está em São Paulo e teve um problema de logística com a instalação da internet dele, ele está fazendo por lá, e por isso que ele teve ele agora caiu o Jogai. Ele está difícil a transmissão. Queria dizer para vocês o seguinte, o que o Yara disse, mas é porque tem gente que não conhece o sistema, tem até arquitetos e tal. Agora só, este ano passado, é que a Progel começou a ser formada. Então, a fiscalização dos CREAs, de uma forma geral, ela tem uma deficiência mesmo muito grande, porque os fiscais não sabem o que eles vão fiscalizar. Eles não têm agora, parece que está vendo, hoje mesmo tem um seminário da fiscalização nacional, até que o conselheiro Bittencourt me disse que ele ia participar, ia até fazer uma apresentação das diretrizes curriculares atuais. E os fiscais no Brasil inteiro, eles não sabem, então é muito difícil. O fiscal fiscaliza o engenheiro civil
que numa obra não tem uma placa, e aí ele sabe que aquela tem que ter uma placa. Ele entra, chega principalmente cidades maiores, ele chega numa obra ou num condomínio, vê uma obra, aí entra, pede responsável técnico, pede a ART, quer dizer, fica uma coisa muito restrita. Então, a fiscalização tem que ser, como a Yara disse, não é só a sociedade que não sabe, o próprio fiscal do CREA não sabe o que ele vai fiscalizar. Então, eu vou passar, Paulo, antes de eu passar para você, eu vou passar para o Jogaib para ele se apresentar, para a gente seguir a ordem que a gente se organizou para fazer. Vamos lá, Fernando Jogaib, engenheiro eletricista. Diga aí para a gente, como você enxerga e como está o CENG de Volta Redonda atuando neste momento da pandemia. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui participando com vocês por um tema que eu acho que é de suma importância e não é só um tema destinado a uma ou outra categoria ou entidade. Eu acho que ela é abrangente em todas as categorias de trabalhadores desse país. Eu queria começar primeiro me apresentando, né? Eu sou engenheiro eletricista, estou como presidente do Sindicato dos Engenheiros, eleito no ano passado. Montamos uma diretoria com perfil um pouco diferenciado do que a gente vinha, exatamente por tudo que nós estamos atravessando desde 2017 para cá. Estou como diretor de negociações coletivas da FICENG, que é a Federação Interestadual de Sindicatos dos Engenheiros, onde que a gente trabalha junto com vários companheiros em relação às negociações coletivas a nível nacional. Quero agradecer a minha companheira e amiga Neide, que é a nossa vice-presidente, né, por estar participando, e tenho certeza que outros companheiros da diretoria também estão participando. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu queria primeiro tentar particionar um pouco a minha fala, porque eu acho que é importante até o tema, né? Nós estamos falando da importância das entidades de classe. Eu tenho por mim, e tenho colocado isso em diversos locais que eu vou, que eu acho que a primeira coisa é o desconhecimento do próprio profissional das entidades de classe. É provável que, se a gente fizer uma pesquisa e perguntar para os profissionais que estão recém-formados, para os profissionais que já estão formados com determinada data de formatura, já estão no mercado de trabalho, e pode perguntar para os aposentados para que servem as entidades de classe, eu vou te falar com toda segurança, 80% para 90% não sabem para que servem as entidades de classe. Isso é a primeira coisa. E, na visão que eu tenho, nós temos 3 linhas de entidade de classe, que são os conselhos, que são os sindicatos e que são as associações e os clubes de profissionais. Eu estou tentando abranger não só a engenharia, né, como a arquitetura, como a agronomia, como professores, etc., etc. Então, a primeira coisa é tentar, resumidamente, passar para cada um, né, para os profissionais, o que significa a importância e qual é o objetivo de cada uma dessas entidades. Eu acho que nosso papel além de fazer o trabalho que nós fazemos, cada um individualmente, com seus objetivos que tem nas suas assembleias, nas suas determinações que vocês forem eleitos, que tem na sua carta magna de cada entidade dessa, o que significa, o que é aquilo que a gente tem que fazer por cada uma delas. O conselho é aquele que regulamenta a profissão. Se não tiver o conselho, independente se está certo, se está errado, se é bom ou se é ruim, é ele que regulamenta a profissão, exatamente para entender, e em bom entender, tanto a sociedade como o profissional, que os conselhos foram criados para a defesa da sociedade, para evitar exatamente que profissionais que não exerçam aquela profissão executem aquela função e aquele cargo. Essa é a primeira coisa. Isso é o conselho, para isso que existe. Se eu entrar agora e falar só de conselho, nós vamos falar de mascaramento, vamos falar de uma porção de coisa, como a Yara acabou de falar do geólogo, vamos botar o geógrafo, vamos botar o agrônomo, vamos botar o florestal, tudo vai dar uma confusão tão grande. O eletricista, por exemplo, seria... vou botar a minha função, né? O eletricista, você tem telecomunicações, você tem automação, você tem não sei o quê. Hoje você tem várias vertentes. Eu acho que
O problema todo foi a aprovação desse sombramento em cima disso tudo. A gente deveria rever isso tudo, ter, como o Paulo Celestino falou, que lá em 1900, eu não sei, porque não me lembrei a data, Paulo, você que é o historiador, eu acho importante isso. O Pedro, desculpe, o Pedro. O Paulo é porque eu estou vendo o Paulo aqui, eu conheço o Paulo desde da época do nosso querido e amado companheiro Chacon, né? Toda vez que eu vejo o Paulo, eu vejo o Chacon na minha frente. Então, o Pedro colocou bastante, foi lá atrás na civil. Da civil veio a elétrica, o engenheiro eletricista, e veio o mecânico. E daí se explodiu nesse tudo que nós temos hoje. Então, isso é o conselho. E as associações e clubes? Foi muito bem colocado pelo Pedro e pela Iuara em relação à questão da ciência, de levar para isso a agregação de tecnologia ali dentro. Cada um tem a sua função. E o sindicato, que é a minha área, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né, se me permite, né, é a questão daquele que defende o profissional, é aquele que vai ter um poder de judiciário de defender o profissional. Nem os CREAs, CONFIAS e nem os conselhos, as associações e clubes têm esse poder judiciário. Quem que tem que trabalhar nessa área são os sindicatos. São eles que sentam e negociam com os trabalhadores para tentar, dentro de um espectro de capital e trabalho que nós vivemos dentro do capitalismo, é isso que existe, entre capital e trabalho, tem que ter o marisco, porque senão não tem jeito, não adianta. Não é? Você tem um trabalhador do lado, você tem o empregador do outro, o empregador tem uma força tão grande do capital e da força do trabalho que o trabalhador, por si só, individualmente, ele não consegue atuar. Então, tem que ter um órgão representativo que faça isso. Se o órgão o representa ou não, é outro nível de conversa. Aí tem as eleições, etc., para se trocar, etc. Então, tem a participação, né? Que o profissional muito participa, bem. depois então, só reclama. Isso, eu tentei fazer um resumo, né, porque eu acho que isso é importante. E aonde que estão nossas falhas? Nós somos, hoje, entidades de profissionais de nível superior. Nós não estamos falando de segundo grau, primeiro grau, etc. Nós estamos falando de nível superior e, quiçá, de técnicos, né, que podem estar nos assistindo e nos ouvindo. Onde que estamos falhando é exatamente nisso. O que aconteceu? A engenharia ela é uma senoide. O país desenvolveu, cria-se muito mais empregos. Então, todos os países desenvolvidos tecnologicamente, a gente não tem nem como comparar a nossa formação de profissionais de tecnologia, que nós estamos totalmente inseridos em todos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, dependendo até do seu sonho. Tem a influência da tecnologia, onde que nós estamos, todos nós, independente de qualquer coisa, né, inseridos. Dentro dessa pandemia, eu não quero nem falar de pandemia, tá? Porque não é a pandemia que é o caso na questão das nossas entidades. Ela já vem sofrendo isso desde as décadas que, quando começaram a perceber que nossas entidades, principalmente nós, que participamos desse desenvolvimento, começamos a se inserir e buscar os nossos direitos e deveres. E buscar os ganhos, a equiparação de níveis salariais, a diminuição das classes trabalhadoras, porque todo mundo tem essas prerrogativas no nosso âmago. Então, isso tudo tem desde lá de trás. Quando entrou um processo que nós saímos de um sistema ditatorial e entramos num sistema de eleição aberta de desenvolvimento desse país, veio uma década do neoliberalismo, que incutou na cabeça de todo mundo que era importantíssimo que todo mundo fosse si por si. Esquecemos de entender que nós somos o ponto fraco dessa corda. Os trabalhadores são ponto fraco dessa corda. Então, ou eles entendem que eles têm que estar juntos, independente da sua classe de formação, ou você vai acabar perdendo o tempo todo. Então, a partir do momento, voltando para a nossa área tecnológica, você percebe que quando nós temos um desenvolvimento do país, quando você bota tecnologia para funcionar, falta profissional no mercado de trabalho. A partir do momento que o país
perde toda a tecnologia que nós tivemos, principalmente na área que o Pedro acabou de falar, que é a parte civil. Quer dizer, independente do que aconteceu com esse país de 7, 8 anos para cá, nós perdemos toda a nossa tecnologia conquistada nas últimas décadas, em relação ao conhecimento na área civil, de desenvolvimento de hidrelétricas, de usinas de vapor, de tudo que você possa pensar. Tudo. Na área de petróleo, de tudo. Não quero entrar na área política aqui, porque não é o problema que é a área política, né? Porque eu não quero entrar nessa área, não quero entrar nessa vertente, né? Mas nós perdemos isso tudo, né? Os contratos de anuência era para ter sido feito isso. Se alguém pegou, fez errado, alguma coisa, ele que seja castigado, mas não poderia nunca quebrar essas empresas. Isso que gerou tudo isso que nós estamos aqui agora vendo. Muito bem. Então, essa questão, o que nós, da visão do Sindicato de Engenheiros de Volta Redonda, e nós estamos discutindo isso dentro da FICENG, a partir como nós fomos afetados totalmente em relação à reforma trabalhista que veio em 2017, na qual tirou todos os direitos possíveis e imagináveis dos trabalhadores, independente da sua categoria, quebrou totalmente a sua representatividade através dos sindicatos. As pessoas não entendem, o trabalho não entende a importância disso. Você não vive sozinho, você vive em sociedade. Então, você tem que ter teu corporativismo, sim, naquilo que você trabalha, naquela sua profissão. Se você não tiver isso, a Yara, como geóloga, não estaria aqui conversando com a gente. O Pedro Celestino não estaria aqui conversando em todas as engenharias que estão dentro do clube. O Paulo não estaria fazendo todo o trabalho de cálculo que ele faz dos custos, etc. E nem eu minhas perícias, eu trabalho com engenheiro. Esse contexto todo que eu estou querendo dizer é pouco tempo para tentar sintetizar isso tudo, né? É por isso que eu estou querendo chegar e mostrar, estou tentando passar para quem está nos ouvindo, não os detalhes de cada uma dessas entidades, mas a importância de cada profissional saber para que servem essas entidades, para que eles procurem seus direitos em cada uma dessas entidades. E é isso que vai fortalecer. Então, hoje, por exemplo, eu recebi do meu companheiro e amigo fraterno, o Raul, que foi presidente do CENG Minas, um material do Altamiro, que eu disponibilizei para você aí agora. Eu não disponibilizei, mas vou disponibilizar para você, Yara, falando exatamente sobre essa questão que ela pode ser extrapolada para todas as entidades. Ela está falando sobre o futuro dos sindicatos, mas eu acho que vale a pena você colocar e extrapolar isso. E eu gostaria de aproveitar também, já que fui eu que passei para você essa questão da live que nós vamos ter sobre engenheiro sim, analista não, e aí eu posso, com toda pureza d'alma, tá? Não dizer que isso nasceu dentro de Volta Redonda, essa questão desse projeto de lei 626 de 2020, que foi abraçada pelo deputado federal Rogério Correia, de Minas Gerais, onde que foi envolvido o CONFIA, o CREA e todas as entidades de classe, para que mostrar a valorização do profissional. Qual é o cerne da questão? É mostrar que todos que são engenheiros, que onde formaram, porque é uma categoria, né, não desfazendo de nenhuma todas as outras, a importância de cada um, mas pela questão holística, em termos que a gente está inserido, nós estamos inseridos em todos os ramos de mercado de trabalho nesse país. Não tem um ramo que não tenha um engenheiro trabalhando. E foi trabalhar lá exatamente pela forma de raciocínio que foi apresentado a nós pela 15 anos de estudo que nós tivemos, né? Do nível superior, nível técnico e nível superior, né? E fora as suas aplicações, né, de MBA, etc, etc, etc. Muito bem. Com isso, começou na década de 90 a criação dos apelidos. É isso que nós vamos falar. Aí a desvalorização e não pagamento do salário profissional do engenheiro, e desvalorizando o profissional, tá certo? Então, essa o cerne da questão da PL.
Então, eu não sei se eu falei, de certa forma, um pouco correndo, eu queria tentar fazer um espectro para que as pessoas, não estou aqui, eu acho que todos nós temos problemas, nós sabemos que o Conselho tem problema, nós sabemos que os sindicatos têm problema, nós sabemos que nossas associações têm problemas, isso é importante a gente reconhecer isso. Né? Mas nós temos que saber a importância e passar isso para o profissional. Então, quando a gente fez uma nova diretoria agora, nós inserimos 5 ou 6 profissionais das áreas de ensino, porque se a gente não for aonde que esse pessoal é educado, aonde ele vai entender para que serve cada uma dessas instituições, e quando ele formar, ele vai buscar, porque ele sabe que ele não está sozinho no mercado de trabalho. Não adianta ele ter um CNPJ, um profissional liberal, se não tiver com a defesa do seu sindicato, que mesmo como profissional, mesmo o Pedro como um empresário, ele pode procurar o seu próprio sindicato para poder se defender naquilo, porque ele, apesar de tudo ser empresário, etc., ele é engenheiro de profissão. Né? Como professor, engenheiro de profissão, como um arquiteto autônomo, arquiteto de profissão, como um engenheiro, qualquer que seja a sua formação, como autônomo, ele é engenheiro de profissão, ou geólogo. Eu estou falando de engenheiro que a gente acaba, né? Me desculpe, Mário, mas quando eu falo isso, por favor, engenheiros e engenheiras, geólogos e geógrafas, meteorologistas, todos os nossos que nós abrangemos. Tá bom? Então, é aonde que nós temos que ir, que nós estamos falhando e não estamos indo. É dentro das universidades. É lá que se forma o caráter do profissional, é lá que se forma a personalidade política da pessoa, porque ele vai começar a entender para que aquilo serve. Se você fizer, como eu voltando a falar, fazer uma pesquisa, e tanto Pedro, como Paulo, como Yara, como você ou qualquer um de nós, se fizermos uma pesquisa, você vai entender que isso que eu estou te falando é uma verdade. Eu estou sendo muito otimista que 80% desse espectro todo de profissionais, de estudantes ativos e aposentados, sabem para que serve cada uma dessas nossas instituições. Eu acho que é mais do que isso. E vou dizer uma coisa, eu vou dar um exemplo, que é a presidente do CREA, do Distrito Federal. Pedro quer falar porque ele tem o horário dele. E Pedro, só para te responder, o dia que você me convidar, eu pessoalmente faço questão de participar, não por live, mas pessoalmente com qualquer uma das suas promoções dentro do clube. Tá bom? Muito bem, com grande alegria. Eu agradeço o convívio com vocês nessa reunião e vou, desgraçadamente, ter que me ausentar. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Pedro. Boa noite, o que a gente vai falar pessoalmente com você, mesmo que seja através da internet. Um abraço. Que é tecnologia nossa, né? Não esqueça disso. Bye. Muito obrigada, Pedro. Obrigada por ter vindo. Mas desculpa por ter dado esse problema que a gente acabou não estando ao vivo. Mas vai para o YouTube de qualquer forma. Obrigada. Boa noite, Pedro Coletivo. Falar sobre o PL 626, dá uma olhadinha nela, que a deputada federal de Brasília, ela vai estar sendo a relatora dentro do CCJ. Ah, é? A gente podia combinar de fazer uma live com ela, hein? A gente fez com o Paulo Ganini. Nós pretendemos fazer isso, a gente vai convidar vocês, com certeza. Pode ter certeza. Tá bom. Ela vai ter audiência pública também, né? Deve ter. Então, voltando aqui, o Paulo pediu a palavra, eu só queria falar antes só 2 coisas. Uma é que dá o exemplo da presidente do CREA do Distrito Federal, que ela fez agora convênios desde o ensino médio para ter aulas e palestras informando como funciona, o que é engenharia. Porque o garoto e a garota que está lá no ensino médio, eles estão se dirigindo, está todo mundo indo para o direito, porque esse país é cheio de concurso, e aí as pessoas vão para as redes sociais e não precisam, elas não sentem a necessidade da formação, né, no primeiro momento. Então, a Fátima Cor está fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso, já fez convênios, ela falou num dos encontros que ela veio, nossos, ela explicou até como está sendo feito, a gente pretende até fazer, porque tem outros presidentes de CREA também fazendo isso,
Tem entidades fazendo isso, a própria presidente do CAU-BR também é uma pessoa que tem um interesse na área de educação, eu acho perfeito. Agora, o que a gente vai fazer para conseguir existir, conseguir continuar a existir? O Sindicato de Volta Redonda reclamou uma vez, até eu estava presente numa reunião, de que tem dificuldade em levar cursos para o interior. E hoje a gente tem o curso remoto, que facilita muito. Mas o que mais que o sindicato pretende fazer? O que a Progel pretende fazer? Aproveitando a presença do Paulo Dias aqui, que é presidente do IBEC, além de presidente da AFIA, que é a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, o que a gente vai fazer para a gente continuar existindo? Porque não é só o CREA que importa. O que importa é a gente trazer o profissional para as entidades, o que está muito difícil trazer, né? Quais são as contrapartidas que a gente pode oferecer? Quem se habilita a falar? Paulo? Eu. Depois eu passo para você. Primeiro, Jogaile. Eu também gostaria de... Eu passo em seguida para você e depois para o Iara. Pronto. Vamos lá, Paulo. Eu vejo que a maneira mais fácil de trazer o profissional para as entidades é através do conhecimento. As pessoas têm dificuldade de obter esse conhecimento depois que saem da faculdade. Ou é muito caro, ou fica inacessível. É evidente que hoje é mais simples, porque nós temos o ensino à distância, né? Então, isso vai gerar uma facilidade para você trazer o profissional. Realmente, o profissional não tem estímulo nenhum. Por que eu vou entrar para uma associação se eu não tenho nenhum retorno? Aí eu vou falar por mim. Se eu cobro mensalidade, o cara vem e diz: o que você vai me dar de retorno? Você faz palestra, é de graça, né? Você cria um evento, é de graça. Enfim, pagar para ter o mesmo direito de quem não paga. Então, é complicado para a entidade cobrar, ela tem que cobrar. Eu estou falando agora do IBEC, né? O IBEC que eu tomei a decisão de trabalhar. Não entrei, ou melhor, saí do CEDEM para, lá no tempo do Marco Túlio, saí do CEDEM para me descaracterizar do sistema. E eu acho que hoje a nossa saída, e estou falando de todas as associações do Estado do Rio de Janeiro, né, seria a união, de tal forma que a gente pudesse, através de nossos colegas, eu já me propus a isso, né, possamos fazer, lógico que eu vou dizer a custo baixo, no meu caso vai ser oferecido, não vai ter custo, mas no caso de outros pode ter custo, só não pode ser absurdo, né? E que essas entidades, então, possam congregar os profissionais ou da sua especialização ou da sua região. Agora isso, a BEA já pediu uma reunião, né? A gente já vai fazer uma reunião com o Bruno para poder ver como é que a gente viabiliza. O que eu disse está mantido. Muito interessante. O meu curso EAD de orçamento de obra está liberado para qualquer associado, qualquer associação ou qualquer entidade de engenheiros ou geógrafos, o que for, né, do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, isso aí agora é só questão de operacionalizar, né? Como é que a gente vai fazer? Não é tão simples, porque tem que abrir uma conta lá onde fica na nuvem. Verdade. Curso, eu nem sei explicar, sinceramente. A gente vai ver como é que a gente faz isso.
Fernando, deixa eu passar um pouquinho para o Iara, só porque ela veio, eu acabei interrompendo ela, depois eu volto para você. Fala, Iara. Obrigada, Paulo. Não, é até mesmo em cima dos comentários, né? Fazer um comentário em cima do comentário do Jogaib, né? É que quando eu falo, né, da defesa do exercício profissional, Jogaib, é porque eu vejo que esse também é o papel do sistema, garantir o exercício profissional, garantir. Eu não vejo só, não é nem só, acho que nem esse seria o termo, eu não vejo que o papel do sistema é tirar o mal profissional da sociedade, porque eu acho que essa é estatística. Esse é um ou outro. Eu vejo que o papel principal do sistema é garantir o exercício profissional, garantir que aquele profissional ele possa exercer a sua profissão, né, com base em regulamentação, com base em toda uma legislação, né? Esse é uma questão que eu vejo. E outra também, né, em cima do que a Yara Nagri falou, é que hoje, né, por exemplo, a Progel, que está surgindo agora, né, mas nós temos a Progel em todo o país, né, nós temos uma federação, os geógrafos fazem parte do sindicato dos engenheiros, estão no clube de engenharia também, né? Estão na BEA também. Estão na BEA, né? Então, nós estamos dentro do sistema, mas nós ainda estamos numa fase, né, que é a fase de garantia do exercício profissional. Por exemplo, né, o único profissional, por lei, que pode elaborar e assinar um estudo de divisão administrativa é o geógrafo. E aí? Eu acho que o que está faltando... Como funciona isso? Né? Como funciona isso? Não funciona, porque não tem diretrizes curriculares aprovadas junto ao Ministério da Educação. Não é só não é só a questão das diretrizes curriculares, né? Se nós temos isso garantido numa lei, né? Se é a atribuição do geógrafo determinadas atividades e nós não conseguimos ainda avançar, como trazer esse profissional para dentro de uma associação? Né? Nós ainda estamos iniciando, estamos caminhando, mas eu vejo, né, e o nosso grupo, né, porque não é só o IARA, né, a associação ela é uma associação bem maior, eu só estou como presidente no momento, né, mas nós chegamos à conclusão que a única forma de trazer o profissional para dentro da associação é apresentando a profissão, apresentando o mercado de trabalho e apresentando uma formação, né, que venha somar com a formação profissional que ele obteve na graduação. E, paralelo a isso, nós ainda temos que elaborar propostas para encaminhar dentro do sistema, para que o sistema reconheça que aquela atividade é daquele profissional. Tá, mas vamos só analisar porque a gente está falando. Se a gente for passar para o geógrafo, eu faço até uma live com você sobre a geografia. Não, querida. Mas se edita para eu passar para o geógrafo, a gente vai perder o fio da meada. Tudo bem, eu só estou colocando como exemplo os geógrafos, porque hoje é o meu campo. Eu poderia falar em relação ao clube de engenharia, em relação também ao sindicato, mas como eu estou representando geógrafos, aí eu trago a bandeira que eu represento, tá? Era isso. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, Fernando Jogaib. Bom, eu acho que a Yara tem o dever e a obrigação de defender aquela associação que ela está representando no momento. Mas eu queria, quando eu fui convidado, eu não vim pensando especificamente numa categoria ou numa formação, etc. Eu vim com a cabeça pensando no macro e não só na engenharia, como em todas as profissões, né? Que, de repente, podemos ter alguém de outras áreas estarem ouvindo a gente. Eu acho o seguinte,
Hoje em dia, nós temos um organismo, que é o sistema CONFE-CREA, que, queira ou não queira, é o único que se sustenta por si só, pela obrigatoriedade da regulamentação da profissão, e eu acho que tem que ter. Quando a gente entra e fala mal profissional, quando a gente fala sobre a defesa da sociedade, não estou falando nem do profissional engenheiro, arquiteto, ou da profissão. Eu estou falando daqueles leigos que substituem os profissionais que deveriam estar atuando em qualquer determinada área e que, no momento, uma casa desaba, um muro de arrimo desaba, que não tinha assinatura de ninguém responsável. É esse mal profissional que eu estou dizendo. O mal profissional que você colocou, Iari, eu acho que tem as comissões internas de cada conselho que, na hora que ele atuar errado, ele vai ser penalizado da maneira que deverá ser pelo conselho. Ponto. Segunda coisa, eu entendo o conselho, hoje em dia, principalmente, o conselho, todo o conselho, o sistema, ele é formado pelas entidades. Não haveria conselho e nem CREA se não existissem as entidades. Então, nós temos que olhar de baixo para cima, não de cima para baixo. É isso que eu enxergo. Como no sindicato, não adianta o profissional querer ser o esperto e na hora que você dá para ele lá 10% numa negociação e o cara não é associado, ele não paga uma contribuição de negocial nem nada. E para que eu vou pagar? Podia me negociar o mesmo? É essa a cabeça do profissional. É isso que eu acabei de falar na minha fala anterior, em relação ao individualismo que foi plantado pelo neoliberalismo nesse país. É isso que o neoliberalismo plantou. O individualismo, eu sou eu e acabou, não quero nem saber. Então, a pessoa, dentro da sua família, dentro da sua profissão, dentro do seu clube, dentro da sua associação, só pensa em si, não pensa no coletivo. Enquanto nós não estivermos pensando o trabalhador no coletivo, nós vamos estar, desculpem a expressão, ferrados. Nós vamos ser sempre massacrados. E não adianta defender sua profissão individualmente. Então, o que eu enxergo disso tudo? Eu enxergo que, hoje em dia, a responsabilidade do sistema é de ser guarda-chuva. Quando eu falo guarda-chuva, todas as entidades, é isso que eu vou falar com o nosso presidente na próxima reunião, e eu tenho defendido essa bandeira em todos os lugares onde eu for. Então, quando o Paulo falou que quando ele quer abrir, o cara quer ser sócio, tem que saber qual é a cesta de benécias que nós vamos dar para ele, essa cesta de benécias é juntando 800 mil profissionais, que é mais ou menos a base que nós temos hoje, tá? Com plano de saúde, de decência, e onde que os profissionais, em vez de entrar pelo CREA, ou pelo sistema, ou pela multa, ou para onde, ela é obrigada a entrar pela associação, pelo sindicato, pelo clube. Aí você vai ter a sustentabilidade das suas entidades. Você está falando sobre a questão, quando a gente falou do mal profissional, e quando eu falei sobre a defesa da sociedade, o que eu enxergo com essa tecnologia que nós estamos agora falando para milhares de pessoas, que os caras estão até no exterior, estão podendo nos assistir. Não podemos esquecer que nós vivemos num país totalmente desigual, que pessoas que formaram, que saíram das menores classes de trabalhadores e de família, e que se formaram em profissões através de todos os programas que os governos, nossos governos implementaram e tirando da miséria, implantando vários programas de ensino gratuito. E o que acontece com esse pessoal? Na hora que ele forma, ele tem dinheiro para comprar um computador? Como é que ele vai ser um bom profissional se ele não se especializa? Esse é o trabalho de conhecimento que o sistema tem que dar para a gente, com essa tecnologia e com o dinheiro todo que ele arrecada. O que ele tem que ser feito? É pegar e fazer cursos à distância e buscar esses profissionais. É você, na sua entidade, disponibilizar uma sala para o cara poder ter acesso a uma ferramenta qualquer de trabalho dele, da especialidade dele. Quantos e quantos? Nós estamos falando de uma nata. Nós somos privilegiados nesse país. Nós somos privilegiados que temos um computador aqui na frente, uma rede social que a gente consegue falar sem interromper. Quantos milhares de... Você pega os nossos sócios, se pegar nossos sócios, é tudo de classe média para alta.
E a galera que formou pelo FIES, que tem que pagar o raio do curso dele lá agora, que não tem emprego. Ou que está no subemprego porque o empresariado está pegando, viver de ser engenheiro, ser arquiteto, ser analista, é analista. Aí pega e paga um salário de, desculpa a expressão, de miséria para o cara, com toda a tecnologia que ele formou na escola. É para isso que servem os conselhos. Para, se você quer defender a sociedade, você tem que formar o seu profissional. Não adianta ele ter saído da faculdade, você dá uma carteirinha do CREA, da onde for, ou de qualquer sistema que esteja nesse país, que regulamenta a profissão, se você não tiver fazendo com que ele tenha condições miseráveis, pequenas, de ter acesso à tecnologia. Quantos de nós sabemos disso, que os caras estão desempregados e não conseguem montar um currículo? Não tem ferramenta para montar currículo. É isso que nós temos que pensar. É para isso que serve esse dinheiro todo. A fiscalização tem que existir? Tem. Por quê? Para que não haja o mau profissional. E quando eu falo mau profissional, não é o profissional formado, são os leigos que estão atuando e você sabe todas as áreas dessa sociedade nossa. Você pega do mais rico até o mais pobre, você pode ter certeza que tem um pedreiro colocando um azulejo lá, trocando uma válvula de descarga de um prédio de 10 andares, com a pressão não sei de quanto, trocando uma válvula lá embaixo. É isso que acontece nesse país. E é o país do Gerson. Me desculpe o Gerson, gosto pra caramba dele, mas coitado dele, né? Ele virou um ponto de referência nisso. É o cara que quer tirar vantagem o tempo todo. E aí contrata quem for mais barato. Aí não faz um contrato com o cara, aí não arrecada uma RT, aí não arrecada não sei o quê. É isso que a gente tem que mudar. E aonde nós vamos mudar isso? Só tem um lugar. Nós, como entidades, dentro dos conselhos, brigando para que isso aconteça, e nas universidades, formando as cabeças para isso que servem as universidades. É para formar pessoas inteligentes que pensem, e não pensem só em si, pensem no coletivo, na sociedade como um todo. Desculpe aí por ter alongado. Obrigada, Zogaib. Eu vou passar agora. Não quero saber de qual profissão que cada um é. Nós temos que pensar nisso, de uma forma que seja equalitária, diminuindo as distâncias. Como é que a gente diminui a distância de salário? Como é que a gente diminui a distância de sociedade? É desenvolvendo tecnologia, é desenvolvendo o transporte público decente. Agora, o problema todo que nós temos, esse país, eu faço uma analogia da seguinte forma, eu nunca vi tanto dinheiro num país do mundo. Porque a quantidade de corrupção que tem nisso aqui, a quantidade de vazamento de dinheiro que tem por isso aqui. Se fechasse umas 3 torneirinhas dessas, nós poderíamos ser o melhor país do mundo. E viva o Lula, ele que volta, porque eu não aguento mais. Olha, hoje, eu vou falar então da medida provisória que foi editada hoje, que abre mão, é número 1047, 2021, em que abre mão de uma série de exigências e de tanto você vai dispensar a licitação. Então, isso também vai gerar uma corrupção absurda. Mais torneirinha aberta. Pois é, mais uma, né? E com a desculpa da Covid. Obrigada, Zogaib. Eu vou passar agora, que já são 8h20, eu vou passar para o Paulo, depois eu passar para... Eu disponibilizei para você um link, que eu acho que é importante que, se você tiver esse canal, que é uma Altamiro Bot, onde que ele fala que é uma visão do que pode acontecer com essas entidades. Ele está falando especificamente dos sindicatos, mas eu acho que a visão que ele fez e a forma que ele escreveu o artigo dele é importantíssimo para que todos leiam e entendam, mesmo os leigos. E aí a gente chama ele também para conversar, porque hoje ninguém lê mais nada. É melhor conversar. Você sabe que eu fiz um curso agora, esse final de semana, virtual e gratuito, em que diz exatamente isso. Quer dizer, as redes sociais de vídeo, as que vão vingar, o resto não. Paulo, você quer finalizar fazer uma conclusão aí, para depois eu passar para o Iara, por favor? Eu quero finalizar, inclusive, a minha participação. Não, por quê? Hoje eu passei o dia fora, tá?
e realmente estou cansado, tá? E tenho trabalhado demais. Entreguei 2 relatórios ontem e hoje. Mas eu adorei aí a fala de todos. Mas agora, última do Jogaib, tá? E eu acho que a única coisa que a gente pode fazer para melhorar alguma coisa para as nossas entidades é união. Tem que ter união. Eu quero fazer, como o Jogaib falou, o plano de saúde do pessoal da minha entidade em Volta Redonda. É pouca gente, pode não atender, mas se somar com a AFIA, com a ABEA, com a Aprogel e etc., nós ficamos fortes, né? Se a gente for fazer alguma coisa para que a gente possa ter ensino para o profissional, ensino contínuo, né? Aí, olha, vamos fazer as entidades todas juntas. Tá? O Jogaib foi muito feliz. Eu tenho uma pequena faculdade em São Paulo, no bairro do Morumbi, pobre, perto do Capão Redondo. Foi uma dificuldade da aula à distância. Não havia internet em casa, não havia equipamento para as pessoas. Foi uma dificuldade conseguir, né? Nós temos uma montanha de alunos de engenheiros em pós-graduação. Em 1 hora, a gente passou de aula presencial para aula EAD, para aula ao vivo, né? Online, como estamos agora. Sei. Essa ferramenta que nós estamos usando, a ferramenta que a gente dá aula. Tá? Agora, tem outra coisa para encerrar. Eu tive uma reunião com o diretor da Universidade do Porto, de Portugal. Nós temos parceria com eles e fazemos cursos aqui no Brasil que os portugueses fazem. E ele reclamou uma coisa ontem, quando nós falamos em próximos cursos. Ele falou, mas os alunos têm dificuldade de fazer os trabalhos que a gente passa. Aí, o nosso coordenador de curso, o Bruno, que ela citou, falou, professor, vou lhe dizer uma coisa, o problema que nós temos é que as ferramentas que vocês têm para aplicação dos exercícios, os nossos alunos não têm computador com as características para usar essas ferramentas, porque são analistas. Muitos são analistas. Então, você passa um exercício, vamos falar de BIM, está na moda, BIM, né? É bacana, BIM, mas você tem que ter as ferramentas. O software a faculdade dá, mas o hardware é do aluno. E o aluno não tem um hardware que aquele software caiba. Aí, vamos ver se a gente consegue comprar a longo prazo o computador para o nosso engenheiro da nossa entidade, fazendo uma parceria com um grande fornecedor. Exatamente. Eu acho que a união, eu acho que a gente, inclusive, não só dentro do CEDER, mas com não, a CEDER, a gente tem que fazer uma coisa maior do que isso, para a gente poder trazer os profissionais. É a união, né? Exatamente, é a união de todos. Obrigada, o CEDER é outra coisa. Tá? CEDER é uma coisa interna. Eu acho que é muito válido, mas tem aí a UIARA, que ainda não entrou, tem Volta Redonda, que eu lamento não poder ir mais lá. No sindicato eu vou, está aí o Jogaib, mas na associação eu não vou. Três Rios eu não vou, Campos eu não vou.
Tapiruna eu não vou. Você ainda está saindo de casa porque já vacinou. A gente que ainda não vacinou as 2 vezes, o Iara que ainda não vacinou nenhuma. Não. Aí é Hoje mais fez 15 complicado. dias da segunda dose. Eu já Então agora, posso sair. Paulo. Hoje eu fui vacinar minha esposa. Tá, deixa eu passar rapidinho para o Iara, porque ela não falou. Não, tudo bem. A minha finalização é essa. União. Tem que fazer reunião é isso mesmo. para ter união. Vamos nos unir. Eu não quero ser melhor que o sindicato do Jogaib, que a BEA, que a Vamos todos juntos, né? Claro. Vamos todos juntos. E agradecer o Márcio Girão por estar presente, o Sandro Correia, só está todo mundo falando no final. O Sandro Correia, nosso diretor também, professor da universidade, é o nosso diretor de formação. Obrigada, Sandro, viu, por estar presente. A Neide também, que é a vice-presidente do CENTE, Volta Redonda, obrigada. Eu vou passar para o Iara agora, tá, gente? Vai lá, Iara. 5 minutos eu tenho que sair, tá? Tá, obrigada, Paulo. Quero um pouquinho só para a gente poder despedir, 2 minutinhos. Tá, então fala. Bem, já que estamos na despedida, já agradeço aí o convite. Muito obrigado, Abeia. Muito obrigada, Iara Nagli. Deixar claro aqui, tá, Jogaib, que eu não discordo de você. Em nenhum momento, concordo plenamente. Acontece que nós estamos no início, entendeu? Em nenhum momento eu estou discordando. Nós estamos no início. Quanto à associação, nós ainda estamos iniciando, nós ainda estamos tendo que apresentar nossa profissão. Né? Apesar dela existir desde 79, né? Nós ainda estamos apresentando, legalmente, nós ainda estamos apresentando a profissão. Então, deixar isso claro, até mesmo porque a minha fala foi em defesa da ciência e da tecnologia. Pode falar mais um pouco, você está com crédito. O momento que nós estamos atravessando, que não é só o momento da pandemia, né? Nós estamos passando por problemas seríssimos, né? Temos uma pandemia e também temos problemas muito sérios, sabe, em relação à gestão de governo, em relação à defesa dos interesses, né, do país, os interesses da nação, né? Então, eu não estou discordando de você, muito pelo contrário, eu só estou dizendo que o momento da Associação Profissional dos Geógrafos é o início, é a construção, que você sabe como é, você conhece bem o que é a construção, o que é trazer o associado, o que é você convencer, argumentar. E detalhe, nós ainda temos um problema seríssimo, nós não somos corporativistas. E uma profissão que não é corporativista, o argumento tem que ser mais forte, nós temos que argumentar o tempo todo. E aí, Jogaib, eu vou ligar para você qualquer hora e vamos conversar isso por telefone, bater um papo, porque nós precisamos conversar muito. Tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigado, Paulo. Muito obrigada, Iara Nagli, sabe? Obrigada a todos que participaram dessa live, né, que acompanharam. Uma boa noite e a Projel está aí à disposição. Aguenta aí que eu quero falar um pouquinho com você. Não sai não encerra, não, daqui a pouco ele encerra a live. Não é para você encerrar, não. Eu estou me despedindo. Obrigada, mas não vai embora. Despede, mas não. Eu preciso sair. Não, eu vou falar agora rapidinho, Paulo. Então deixa eu jogar falar. Eu só quero falar o seguinte, Iara, Paulo, Iara, eu acho que nós somos muito corajosos. Eu acho que o Iara, mais ainda, é uma entidade nova que está sendo criado dentro de um reboliço total de desdesenvolvimento desse país, dentro de uma pandemia. Nós somos, se você parar e pensar um pouquinho, sobreviventes. O que nós temos que fazer no meu modo de entender, tentar que esse período de 1, 2 anos, 2 anos, 3 anos,
façam que a gente consiga sustentar de uma maneira possível nossas entidades, tentando fazer um encorajamento, isso que você acabou de falar, buscando a tecnologia para que a gente sobreviva. Porque se nós morremos aqui agora, se não conseguimos sobreviver como entidade de classe, em todos os sentidos, quem vai perder é a sociedade como um todo, porque não tem ninguém para defender. Então, Iara, você, muito pelo contrário, nós temos que conversar muito, aprender você nessa dificuldade. Você imagina, entidades que estão há 55 anos, estão atravessando o que está atravessando. Você, com pouco tempo de existência, você vai ser uma professora para muitos. Você entendeu? Por todo esse trabalho que você está fazendo de sustentabilidade. O Paulo, eu conheci o Paulo na época que ele tinha... Não, eu tinha cabelo, né? Você imagina quanto tempo que tem isso, e está aí sustentando, o Iara da mesma forma. Então, eu queria, primeiro, agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a Iara pelo convite. É um tema pujante, é um tema que nós temos que estar o tempo todo falando, é um tema que nós temos que levar não só para aqui, para o YouTube, mas dentro das universidades. Quem tem, você, Paulo, que é um ensinador, você que é um canalizador de educação dentro do seu curso e que tem essa abertura de participar das universidades, das faculdades, abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouco lá dentro. A gente sabe que, hoje em dia, o ser humano, principalmente os jovens, o tempo deles é limitado, né? Não adianta ficar aqui falando 2 horas, 3 horas, que ele não vai captar. É tentar particionar por temas importantes para que eles sejam incutidos, são como os filhos, né? Nós não entendemos nada, mas a gente fala com eles 2 coisinhas, 3 coisinhas, quando passam uns 2, 3 meses, ele está fazendo mais ou menos aquilo que você bateu um papo com ele. Então, é isso. Quero agradecer muito pela essa participação. Eu relutei um pouco, porque eu estava muito complicado com meus horários aqui, mas foi importante, né? E agradecer a Deus por nós estarmos inteiros, vivos, né? Tomando as nossas vacinas, e que todos mantenham as distâncias, mesmo vacinados, todos usem suas máscaras, todos se preservem, porque a vida é a coisa mais importante, é um dom que foi nos dado e a gente tem que saber trabalhar com ela, tá certo? Tá. Eu queria dizer o seguinte, antes da gente iniciar, a gente estava conversando e o Jogabi falou da importância da engenharia, e eu disse uma coisa que ele concordou plenamente, quer dizer, a engenharia é vida. Não há vida, eu acho que até melhor a frase assim, não há vida sem engenharia, porque não tem alimentação, não tem luz, não tem água, não tem colchão, não tem nada, não tem carro, não tem nenhum motor. Tem nada dos hospitais. E não tem nem como estudar, porque hoje não existe mais até o presencial, de tudo você tem que ter um teto, quer dizer, tudo é engenharia. Então, a gente está tentando, inclusive, com esses pequenos bate-papos despretensiosos, tentar atrair os profissionais que já estão formados, para eles se aproximarem, não só das entidades, mas a gente precisa divulgar e estabelecer o respeito à área tecnológica brasileira. E aí eu estou incluindo a engenharia, as engenharias todas, centenas, né? De engenharias, a agronomia, a geografia, a geologia, a meteorologia, a arquitetura, os técnicos de nível médio também, que são fundamentais para o funcionamento do Brasil e do mundo, cada um com seu cada qual. E eu acho que é muito importante a gente continuar discutindo. A gente teve já uma de educação, a gente vai ter mais. A gente está aceitando todos os temas. E eu dei uma olhada nessa matéria que você mandou, é o blog do Miro, né? Caminhos para o futuro, caminhos para os sindicatos do futuro. E realmente, o caminho para os sindicatos também tem tudo a ver com as entidades e associações de classe. E aí eu acho que também passa pelos conselhos profissionais. O conselho profissional hoje é meramente arrecadador, né? Ele tem que ter ele é cartorial, não é arrecadador. Ele é cartorial. Ele mais carimba papel do que tudo. Até o próprio, teve até conselheiro federal que concordou.
A gente precisa mudar isso. Para a gente mudar isso, a gente tem que participar. E para a gente tem que participar em forma de união, e não se batendo e brigando por espaço. Eu acho que a essência do que a gente falou aqui foi isso. Jogaib, a sua participação foi especial. Você relutou, mas eu insisti. Vamos lá, quem quer falar mais alguma coisa? Você quer, Eu só gostaria de convidar para não esquecer da live nossa no dia 6 sobre engenheiro, sim, analista não. E quando a gente fala engenheiro, sim, analista não, a gente fala de todas as profissões que estão na Lei 4950A, ok? E todas as profissões dos nossos conselhos. Não é somente dentro do corporativismo de uma especialização, tá? É porque, como somos FICENGE é um sindicato dos engenheiros. Eu adorei o título, que também é chamativo, né? Tá bom? Muito bom. Estaremos lá. Lembrando que às 5h30 a gente tem também a sobre ética, que está sendo coordenada, vai ser coordenada e mediada pela Carmen Eleonora, então com grande apoio do CREA da Paraíba, mas que o presidente Joel vai participar. Quer dizer, vai ter uma participação grande, o presidente do CREA da Paraíba também, o Aragão, e, enfim, a gente vai continuar, toda semana a gente vai chamando todo mundo pelos grupos do WhatsApp. Obrigada a todo mundo por ter vindo. Não sei, a gente vai deixar gravado no YouTube. O Heitor, nosso querido parceiro, através do IBEC, vai subir para a gente, para o YouTube, tá? Então, depois eu disponibilizo o link para a gente poder ir divulgando. Muito obrigada, Heitor, também pela participação. Yara, estamos à disposição para conversar, tá? E vamos conversar muito, eu adorei. E o Yara também, ela está aí, ó, vamos trocar as ideias. Paulo, um abraço. Eu estou saindo também. Obrigada. Eu quero ir à volta redonda. Quero ir à volta redonda. Já tomou a segunda dose? A minha é a Oxford, só daqui a 2 meses, só em julho. Mas já estou com 80% de prevenção, já é uma grande coisa. Tá bom. Então vacina para todos e cuidem-se. Exatamente. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada a todos, tá? Pela participação. Até a próxima. Abração a todos. Obrigada. União. Beijo, gente. União, isso aí. Participação e união. Obrigada, Paulo. Obrigada, Heitor. Pode encerrar. Valeu.